Olá, a paz de Deus seja com você e com a sua família hoje, amanhã e sempre. No estudo anterior, nós falamos sobre a síndrome de Adão, falamos como Adão e Eva cometeram pecado baseado no egoísmo, de como a morte veio para o mundo, para o planeta, para a Terra, porque o salário do pecado é a morte. E falamos também que Adão e Eva, eles fizeram roupas ou uma cinta para cobrir a nudez de folhas de figueira. Figueira é uma árvore que produz figo e a folha da figueira é muito conhecida na região do Oriente Médio. E Adão e Eva, quando perceberam que estavam nus, eles então pegaram as folhas e aquela imagem clássica que todos conhecemos, ou se não a maioria de nós, das folhas cobrindo a nudez, cobrindo as partes íntimas de Adão e Eva. Por que eles fizeram isso? Por que eles perceberam que estavam nus e isso só aconteceu depois de comerem o fruto, depois da desobediência? Acontece que o pecado nos afasta. O pecado causa separação entre Deus e o homem, não porque Deus se afasta, não. Mas é porque o ser humano se afasta de Deus cada vez que peca e quando vive em pecado, cada vez mais se afasta do Senhor, cada vez menos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Então, Adão e Eva já estavam nus antes, pastor, sempre estiveram nus, não tinha roupa naquela época. Mas por que eles não percebiam, não tinham vergonha dessa nudez antes? Porque antes de pecarem, antes de desobedecerem a Deus, eles carregavam no seu corpo com uma espécie de invólucro não, uma espécie de atmosfera da glória de Deus. A glória de Deus cobria a sua nudez. A luz resplandecente do Senhor cobria a sua intimidade. É por isso que o verso bíblico diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam essa glória. E então olharam para si e se viram nus, sem mais a glória, sem mais aquela luz que os envolvia. E então, para cobrir a nudez, obviamente, para cobrir a sua vergonha, eles colocaram ali, pegaram as folhas de figueira. E fizeram isso, é bom lembrar, porque na cabeça de Adão e de Eva, aquelas folhas nunca iriam secar. Porque nunca tinham secado. Eles nunca tinham visto uma folha fora, solta da árvore. Porque não caía, as folhas não caíam. Como já disse, as flores não murchavam. Então na cabeça deles, aquelas folhas iriam permanecer ali e iria guardar sua vergonha e a sua nudez. Engano. Porque dali em diante, tudo começou a morrer. E Deus arruma uma solução para isso. E é sobre esta solução que eu queria que você refletisse, que você meditasse, que você se aprofundasse. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21. É um verso pequeno e muitos passam por cima e não percebem, não conseguem ver o detalhe, no detalhe, a grandiosidade da promessa nesse texto e das providências divinas, não só para Adão e Eva, mas também para nós. 3:21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus fez vestimenta de pele. Pele de quê? De um cordeiro. De cordeiro. Deus pediu para Adão sacrificar um cordeiro. Adão imolou, Adão matou, Adão sacrificou um cordeiro. Pela primeira vez, Adão viu a morte de perto. Adão não conhecia, não sabia o que era a morte. Então ele vê um cordeiro sangrando até a morte, ele vê Deus tirando a pele daquele cordeiro e fazendo uma roupa para ele e para sua esposa, para Eva. Por que Deus fez isso? Deus já estava didaticamente mostrando para Adão que ele pecou, que ele errou, que o pecado veio ao mundo por causa dele e de Eva, mas que viria a solução, que teria uma esperança, que tinha um plano para a salvação, para a redenção do pecado. Perceba então que aquelas folhas que representava naquele momento a justiça humana, aquelas folhas que iriam secar, representava a justificativa, a justificação humana
para o pecado, para a nudez do pecado, para a vergonha do pecado. Deus então tira aquela folha e diz: Adão, essas coisas aqui que você se vestiu, que você cobriu sua nudez, logo logo ela vai secar e você vai ficar nu de novo. Vai colocar outra folha, vai ficar nu de novo, mas essa aqui não. Eu tiro a tua veste, a tua justiça suja, imunda, pecadora, e coloco sobre você a veste da justiça, a veste do Cordeiro, a veste que não vai secar, que você não vai ficar nu de novo, porque você perdeu a minha glória, mas eu coloco sobre você, sobre o seu corpo, sobre o corpo de Eva, sobre o coração de vocês, a justificação em Cristo Jesus. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, começaram a viver a sua vida fora do Éden. Não sabemos, ninguém sabe quanto tempo levou desde a criação de Adão e Eva até a sua saída, a sua expulsão do Jardim do Éden. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe também quanto tempo levou desde a criação do homem até ao pecado. Fato é que depois que saíram do Éden, Adão e Eva começaram a ter filhos. Quantos filhos, pastor? Esta é outra pergunta que ninguém tem resposta. Você vai ouvir muitos teólogos, alguns pastores, especulando, dando sua opinião, porque acha, não, a Bíblia não diz. Mas Adão e Eva tiveram muitos filhos. E aí agora vem uma outra indagação, porque na sequência você vê Caim matando Abel. Esse pecado aí de Caim, esse pecado de Caim originou basicamente no mesmo pecado de Adão e Eva. Por quê? Deus pediu que eles fizessem um sacrifício, fizessem um altar de oração, que eles oferecessem a Deus uma oferta. Ora, Abel mata ali um animal, o cordeiro, como Deus recomendou, porque dali em diante, o ser humano começou a sacrificar um cordeiro, e este cordeiro apontava para Jesus. Desde ali, dos primórdios da humanidade, Deus já mostrou para Adão e Eva que teríamos a esperança, que viria um cordeiro no futuro. Aquele cordeiro morto representava o cordeiro de Deus que viria no futuro para remir o mundo do pecado. E então Abel faz o sacrifício e Caim era lavrador, lidava com a terra, achou melhor a sua vontade, o seu pensamento, ele achou por bem oferecer a Deus não um sacrifício, não para que um cordeiro. Eu vou oferecer aqui o melhor que eu tenho da minha terra, a cenoura, a beterraba, o abacate, enfim. Só que Deus não aceitou o sacrifício, a oferta. Deus não aceitou a oferta de Caim. Por que não aceitou? Porque a oferta de Caim não era o que Deus queria, mas era o que ele achava que deveria fazer. E hoje em dia tem muito cristão ofertando a Deus, achando que não deve ofertar a Deus, porque é a sua vontade. Não, porque eu penso assim, porque eu acho, porque pelo meu conhecimento. Você não tem conhecimento nenhum. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Ah, porque eu acho. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para achar alguma coisa? A nossa missão, o nosso dever, o nosso compromisso sempre é fazer a vontade de Deus. E Caim fugiu disso, porque achou que a sua vontade, o seu pensamento era melhor do que o de Deus. Deus então não aceita o sacrifício, a oferta, melhor dizendo, de Caim. Caim mata Abel e a Bíblia diz que Caim casou-se com quem? Acontece que a Bíblia, a ordem cronológica não é como nós pensamos, um dia depois do outro, não, como as coisas aconteceram. O relato, muitas vezes, tem anos de diferença de um fato para o outro. Outra coisa, pastor, alguns perguntam, Caim casou com quem? Essa é uma pergunta que não quer calar. Caim casou com uma irmã, sim. Caim casou com a irmã dele. Adão e Eva tiveram muitos filhos. Naquela época, obviamente, não era incesto. Naquela época, obviamente, não era proibido, não era pecado. O fato é que Caim, sim, casou com uma irmã. No próximo estudo, nós vamos nos adentrar no risco que a humanidade correu em perder a salvação, em perder toda a esperança, inclusive de ir por água abaixo, literalmente, o plano da redenção. Mas isso é para o próximo estudo. Deus abençoe você e a sua família.